Olá a todos, eu sou o Júlio Borba, faço doutorado em etnomusicologia e meu orientador é o Eden Petri Vasques. Eu vou apresentar para vocês o trabalho da minha tese que está em andamento, acabou de ser qualificado. Então o título provisório está sendo A Polca Paraguaia, Música Intercultural do Brasil e Paraguai, uma vereda etnomusicológica. Bom, o objeto da pesquisa é o processo intercultural da polca paraguaia com a música instrumental brasileira. Então eu trouxe aqui alguns instrumentos típicos desse processo intercultural que a gente pode ver na viola caipira, na harpa paraguaia, na bateria e no violão de sete cordas. Então o problema da pesquisa é entender como funciona a música instrumental paraguaia em relação com a brasileira, né? Então, eu busquei entender o processo intercultural da polca paraguaia. É importante enfatizar que eu não estou trabalhando com canção, exclusivamente com música instrumental, apesar de fazer um diálogo com a canção, às vezes, no meu trabalho, né? Então, lembrando, essa música instrumental é um campo específico, né? Um campo independente da canção. E aí, o que significa campo? Campo é um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e regras específicas, ao mesmo tempo em que é influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo. Bom, o primeiro capítulo da minha tese, então eu busquei entender e sintetizar todo o processo de estudo investigativo sobre a música instrumental de Mato Grosso do Sul, que eu venho fazendo desde o mestrado, né? Então é o caso de Mato Grosso do Sul, que é o objeto de pesquisa que eu tô trabalhando desde 2016. Então é importante enfatizar que o Mato Grosso do Sul está nesse território que a gente entende como o território caipira, que é justamente o lugar onde foram mais paraguaios para trabalhar no Brasil, para ter uma vida do Brasil pós a Guerra Grande ou a Guerra da Tríplice Aliança, né? E eu trago para o texto um conceito de regionalismo universalista de Milton Santos, que é justamente para falar, ao contrário do que dizem quando falam sobre o regional ser o menos, ser o menor, né? É justamente o regional que consegue resistir ao processo de homogeneização cultural imposto pelas essas grandes hegemonias, né? Isso usando o conceito do Milton Santos, né? Então, eu percebi que a partir daí existe uma inovação na música instrumental de Mato Grosso do Sul, a partir desse regionalismo universalista, né? E aí, no meu trabalho, eu passo o trabalho todo utilizando o conceito de cultura popular que vem do Canclini e do Sertô. Então, lembrando que a cultura popular é um tipo de grupo de resistência frente à hegemonia, né? Então, eles têm que resistir para poder continuar, né? Então, a gente percebe o fazer com, são táticas de resistência, esse processo criativo que existe, de criação mesmo, desses grupos humanos, né, que resistem às estratégias de dominação. E tudo usando a música como parâmetro. Aqui eu trouxe um desenho que a gente encontra no livro do Maturana e Varela, que tenta sintetizar aí o processo de autopoiese. Então, perceba aí no desenho que a gente não sabe o que começa quando. Se é o animal que dá origem ao galho ou o fruto, ou o fruto que dá origem ao galho, ou o galho que dá origem ao animal, né? Metodologia, então, que tem tudo a ver com esse desenho, né? Primeiro, eu faço essa crítica ao evolucionismo do tradicional que não muda, o erudito que muda sempre, né? Na verdade, a cultura popular está em constante mudança o tempo inteiro, né? Acho que essa é uma das grandes características da cultura popular. E eu estou utilizando método etnográfico, com a observação participante, com generalizações sociais e sempre tentando aprender a linguagem musical desse grupo que eu estou estudando, né? Então, sou pesquisador músico, utilizo de horas diárias de estudo de instrumento, né? Por ter ido para o Paraguai, acontece que eu percebi uma outra cultura e tive uma mudança do olhar e desestabilização da percepção. Por que eu falo isso? Porque tudo que eu entendi até então sobre o que era a polca paraguaia, o que era a música instrumental paraguaia, caiu abaixo, né? Então eu tive uma outra percepção do que é essa música, né? E aí a autopoiese é justamente
traduzindo a autocriação, a gente pode pensar também como autorregulação, que eu tentei traduzir para as práticas em conjuntos, né? Então, por exemplo, se a gente tem um grupo de improvisadores, quando um sujeito sugere uma ideia, essa ideia é acolhida e ela é transformada e autorregulada dentro do processo de improvisação, né? E aí isso mostra a força individual dentro desses grupos, né? Que daí gera essas novas estruturas, vamos dizer, né? Então, se você está tocando um tema, a exposição do tema não importa muito para o processo de improvisação, né? Porque isso vai ser autorregulado, as harmonias vão ser desfiguradas, o ritmo vai ser desfigurado, etc. Né? E aí eu também utilizo o conceito de devir na música paraguaia, né? Para mostrar que as estruturas musicais vão muito além da linha guia. O que seria a linha guia? São essas estruturas rítmicas que definem um gênero musical, basicamente, né? Então, quando eu percebi que essas estruturas rítmicas que definem o gênero musical não servia para tocar polca paraguaia, por que não servia? Porque cada sujeito tem sua característica e sempre quando a gente vai tocar a música, a gente necessita muito mais que essa estrutura rítmica. Por exemplo, imitar um trem, imitar um pássaro, né? Então, o que significa esse devir, então, de acordo com Deleuze e Guattari? Introduzo relações de movimento e repouso próprios, de velocidade e lentidão as quais posso me expressar, então, de acordo com as minhas limitações, as mais próximas daquilo que estou em vias de me tornar e das quais me transfiguro, né? Então, me transformo a partir desse acontecimento, né? O capítulo 2, principal ferramenta metodológica, então, enfatizando que é a etnografia, né? Que eu realizei um trabalho de campo no primeiro semestre de 2019, em Assunção e Pacaraí. Então, eu faço uma descrição das características observadas em campo, as várias possibilidades da polca paraguaia, a partir de experiências individuais, tanto minhas como de cada sujeito que eu convivi no processo etnográfico. Então, eu trouxe 3 evidências da intensa relação entre a música instrumental brasileira e a polca paraguaia no Paraguai. Primeiro, o retorno da música caipira paraguaizada. O segundo, a incorporação de estándares do repertório instrumental brasileiro. O ingresso, importante lembrar, o repertório instrumental brasileiro, a gente pode dar o exemplo de Tom Jobim, Hermeto Pascoal e Gilberto Gismonti, né? E o ingresso de alunos paraguaios em universidades brasileiras, por exemplo, como a UNILA e a USP, né? E o terceiro, o jazz como condutor da interculturalidade. Cada vez mais a gente percebe que o jazz está sendo esse condutor, porque eu, como brasileiro, posso chegar no Paraguai e tocar esses estándares do repertório e todo mundo se entende, né? Se você tiver incorporado mais ou menos essa linguagem do jazz. Bom, elementos da modernização. Então eu trouxe esse conceito de modernização, principalmente com Canclini, não com uma ideia evolucionista, né, de que existe o tradicional e o moderno. Não nisso, mas na tentativa de entender esse processo que tantas pessoas falam que a gente está sofrendo ou sofreu um processo de modernização que é diferente do que acontece na Europa. Então a América Latina tem uma modernização específica, né? Então é por isso, é para entender essas contradições que eu trouxe esse conceito, né? E justamente para entender qual polca paraguaia afinal estamos trabalhando, né? Então essa associação que eu estou fazendo entre a modernidade, ou esse que a gente chama de modernidade, e a polca paraguaia, é justamente para tentar situar esse gênero musical, né? Então imagina assim, a secularização dos campos culturais, separação da igreja, isso aconteceu e isso tem impacto na polca paraguaia. A racionalização da vida e o individualismo crescente. Música com autor, por exemplo, isso já acontece desde o começo do século XX no Paraguai, com a polca paraguaia. A expansão do domínio sobre a natureza para a produção de bens com fins lucrativos, as descobertas científicas e o desenvolvimento industrial. E aí eu questiono, a polca paraguaia realmente é uma música rural? Porque todos esses processos de modernização tecnológica mesmo, né, eletrônica, elétrica, tudo isso afetou a polca paraguaia. Então não dá para dizer que ela é exclusivamente rural. Ela também é urbana. Então, 4, a busca por aperfeiçoamento e inovações incessantes liberada do sagrado e a constante reformulação de signos
de distinção. Aí eu trouxe o exemplo dos virtuosos, que hoje em dia cada vez eles aparecem mais na polca paraguaia, né? O 5, a confiança na educação como propagadora do conhecimento artístico e outros saberes específicos, né? Isso também aconteceu, o processo de educação no Paraguai também está afetando a polca paraguaia, porque existem vários conservatórios e a própria universidade, a UNA, que vem causando impacto também na prática musical e inclusive na polca paraguaia. Bom, então no capítulo 3 eu trabalho especificamente a modernidade na cultura e na música, né? E eu trago o questionamento do marco, né, da Guerra contra o Paraguai, que aconteceu em 1864, entre 1864 e 1870, né? Eu percebo que de alguma forma dá para pensar essa guerra como um marco da modernidade paraguaia, porque existem construções de identidades que prevalecem até hoje. Por exemplo, esse rancor que existe, né, alguns acontecimentos que dizimaram uma boa parte da população paraguaia, né? Então, o estudo da Guerra Grande ou o estudo da Guerra da Tríplice Aliança revela que o processo intercultural musical entre Brasil e Paraguai aconteceu desde o século XIX. Então, eu consegui trazer relatos históricos que mostram que existia uma relação não só política, mas cultural também entre brasileiros e paraguaios, né? Já desde o século XIX, até inclusive antes da guerra. Então, o caso do 6 por 8, né? Eu trago esse questionamento também. Será que não é uma influência negra, né? Porque existe esse mito da origem do Guarani, da polca paraguaia, e eu me pergunto onde estão as características guaraníticas na música instrumental, né? Por que eu pergunto isso? Porque, de acordo com o Berragui, uma coisa que eu concordo, inclusive, esse 6 por 8 característica da América Latina é uma herança afro-americana, né? Então, eu percebi também no Paraguai uma invisibilidade dos negros, né? E eu consegui documentos históricos que comprovam que existiram uma grande parte da população paraguaia negra no século XVIII e XIX, né? Então, o que enfatiza esse discurso. Então, esse 6 por 8 consagrado como legítimo no Paraguai já foi escrito em 2 por 4 e no Brasil se escreve em 3 por 4. E aí eu faço essa pergunta: existe uma escrita correta? Eu acho que não. Eu penso que não, porque cada povo, cada sujeito vai ter suas próprias estratégias para poder escrever, né? Então, algumas considerações parciais. Eu cito bastante o Maturana, como vocês puderam perceber, Maturana e Varela, né, no meu trabalho, e eu trouxe tentando traduzir esses conceitos dele para a minha tese, né? Então, eu digo assim: não há coisas separadas do meu explicar, né? As explicações variam no tempo e no espaço, toda explicação é uma reformulação da experiência com elementos da experiência. E aí eu me pergunto a partir daí, qual é a verdadeira polca paraguaia? Como eu tinha falado no outro slide, não existe, né, essa, essa verdadeira polca paraguaia. Na verdade, acontecem interpretações de acordo com a experiência de cada sujeito, de cada pensador, né? E o que significa essa fusão de elementos brasileiros e paraguaios? É justamente essa interculturalidade musical. E eu percebo, principalmente depois da minha qualificação, que eu estou buscando entender esse processo intercultural musical a partir do violão. Então, meu grande marco investigativo, de referência metodológica, é o violão mesmo. Porque é a partir do violão que eu consigo traduzir esses processos, essas estruturas, né? E é a partir do violão que eu consigo interagir com os outros músicos, né? Então, acaba que meu trabalho está se voltando a isso agora. É entender que todo o meu processo metodológico e de aprendizagem parte do violão. Então, eu estou fazendo mais ou menos um trabalho violonístico também, né? Essas são algumas referências. Muito obrigado.